existe muita polêmica envolvida também com o nome do Donald Trump, porque ele é um cara, do jeito de se pronunciar, ele é muito bélico. Não quer dizer que ele vai ser bélico nas suas ações, mas no pronunciamento, do jeito que ele lida a diplomacia, digamos assim, É pé na porta. ele é pé na porta. E eu queria saber, assim, do que você acompanhou até aqui e tem visto, assim, como fica a sua leitura para Donald Trump, enxergando um ambiente onde os Estados Unidos têm se consolidado nessa posição de excepcionalismo e que aparentemente afasta qualquer nível de suspiro dos emergentes como nós, né, de tentar galgar uma posição melhor ali dentro das economias do mundo. Como é que você vê o Trump nesse período inicial do mandato dele? Tá, vamos lá. Para falar do Trump é legal, talvez vocês não saibam, a audiência não sabe. Eu fui para os Estados Unidos fazer a cobertura das eleições. Então eu passei alguns dias lá, Maneiro. antes e depois, Legal. para tentar entender, conversar com os americanos na Dar rua, o pulso, né? assistir a televisão lá. Pô, mas você pode assistir daqui. Cara, não é a mesma coisa. Você olhar o noticiário local, você abrir um jornal, você conversar com um cara de uma padaria, você sentar numa mesa e ficar escutando a conversa da mesa ao lado. Pô, mas você faz isso? É falta de educação. Tá bom, mas eu faço isso. Então, para ter essa sensação, para a gente falar do que o Trump está fazendo, é preciso entender o que aconteceu antes das eleições e durante as eleições. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá no dia das eleições, assistindo às emissoras, a dúvida era de quanto Trump perderia. Era isso. Ah, são 7 swing states. Será que o Trump vai ganhar algum? Então, existia, por parte da grande maioria da mídia, de muitos analistas, uma sensação de que o Trump perderia. E essa sensação deriva de quê? Do que a gente estava falando antes, da conexão que muita gente perde com a audiência. Você vai se afastando tanto, e as redes sociais têm um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim, da história das bolhas, que você começa a conviver numa bolha. Então, por exemplo, eu acho que o Vasco da Gama é um grande clube, porque eu convivo com os meus amigos e parentes que torcem para o Vasco. Então, quando eu me afasto disso, para mim é um choque sentar aqui e de repente falar, cara, eu acho que o Vasco pode ganhar o Brasileirão. Aí vocês dois vão olhar para o outro e falar, cara, tira esse cara daqui. E eu não sei em que realidade ele tá. Aí quando eu volto pro meu churrasco de domingo, tá todo mundo com a camisa do Vasco. O Vasco quase contratou o Neymar. Essa foi a história que eu escutei. Então, quando vocês começam a rir e estão pensando no íntimo, cara, talvez o Vasco até caia para a Série B. Para mim é um choque. Então, as redes sociais criaram essa bolha e o Trump entendeu isso muito bem. Ele entendeu isso muito bem. Não foi ele o primeiro a entender, o primeiro foi o Obama, que é mais velho e vai lembrar do Yes We Can. Então, o Obama foi o primeiro presidente a ser eleito no mundo das redes sociais. Tanto que quando depois o Trump ganhou, que teve todo aquele escândalo da Cambridge Analytica e tudo mais, um absurdo, o Trump usou os algoritmos. Não, pera lá, cara. O Obama usou muito antes, o Obama foi um gênio digital, ele foi o primeiro cara no mundo conhecido, no Ocidente pelo menos, a ser eleito com algoritmos e bolhas. E por que eu dei essa volta inteira? Porra, cara, você falou até do Vasco para explicar do que o Trump está fazendo, porque o Trump entendeu o que a população queria. E ele, por ser um homem de negócio, também entendeu o seguinte: existem problemas que as pessoas querem que sejam resolvidos, como inflação, só que a resolução do problema não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. Então o sujeito não quer mais pagar o preço do café também nos Estados Unidos. No caso dos ovos, gripe aviária é diferente, mas os ovos dispararam lá. Mas a inflação também bateu forte e o Trump precisa resolver isso. Como é que você resolve isso? Cara, os Estados Unidos já passou de 100% de dívida PIB. Para você conseguir resolver a dívida PIB americana, você precisa cortar a despesa. Se aqui está subindo, lá o ritmo era totalmente diferente, estava fora de controle. Sei lá, uns 3 ou 4 anos. Ali no meio da pandemia, o controle foi perdido. Então, na minha opinião, parte do pé na porta do Trump é um pouco showman, né? Total. Seja demitido lá do show dele. E parte é de alguma forma resolver hoje o maior problema americano. Os Estados Unidos gastam demais, dá para gastar demais, mas em 5 a 10 anos isso fica insustentável. Então, na minha cabeça,
até algumas coisas de cultura woke e outros problemas, o Trump quer resolver realmente, mas na parte do dinheiro, da administração, todas ou quase todas as medidas dele passam por resolver o problema americano no médio e longo prazo. Se você não reduzir o gasto americano, e aí você começa a ver, pô, o Trump tá ali falando merda na Ucrânia, e tá mesmo em alguns aspectos, querendo tirar um pouco das bases da Europa, de subsidiar algumas ações pelo mundo, cortando agências federais americanas. Tudo isso passa por uma trajetória de dívida americana que é totalmente insustentável, insana, né? Eu lembro do cara olhando ali o teto da dívida americana, bateu em 30 trilhões, congelaram. Aí depois bateu em 31, congelaram, 32, congelaram, 33. Cara, um negócio surreal, estamos falando de trilhão. Então, eu acho que algumas medidas do Trump são para aplacar um pouco, ou dar uma resposta porque as pessoas querem para a população. Ele entendeu o que as pessoas querem, e aí tem a ver também com o Estado entrando muito na vida e tal. Mas muitas medidas não se parecem com a resolução de um problema econômico, mas no íntimo ele está pensando assim, cara, eu tenho um pepino aqui enorme, que caso eu resolva, daqui a 4, 5 anos vai todo mundo estar falando nisso. Já pensou se o Trump inverte a trajetória da dívida americana, resolve um pouco esse problema? Então, eu acredito que possa ser um pouco disso. Tem uma outra questão só, H, pegando esse barco. Perfeita a sua análise, né? Então, enfim, tem até um pouco de retórica de eleição aí no meio, a questão dele também emplacar agendas que vão colocar ele, enfim, na história. E um desses pontos que foi uma retórica eleitoral forte foi a questão geopolítica, né? Ele usava inclusive isso para dizer que o antigo governo era fraco, que ele que permitiu que a situação geopolítica no Esse mundo caos no mundo. né, fosse gerado. E é impressionante, a gente ficou até falando aqui, né, olhando o mercado sempre. Daí, puta, ele entrou no governo assim, na sequência, o Putin já, putz, estamos abertos aqui a discutir, a negociar, e ele tem intensificado essas conversas. Hoje mesmo. A Coreia do Norte parou de ameaçar os outros, já tá roubando criptomoedas de novo. O mundo tá voltando. Uma hora é cada um fazendo aí. Sim, e a questão, acho que central de toda essa história, pelo menos de curto prazo, é obviamente o conflito entre Rússia e Ucrânia, cujo qual é super interessante, né? Porque os Estados Unidos apoiou ao longo desse caminho toda a Ucrânia, pelo menos na parte financeira e armas, mantimentos, enfim. E neste momento, o Trump coordena todas as negociações diretamente com Putin e ele praticamente descarta o Zelensky. O Zelensky ditador, né? De direito às eleições. Falou que ele não era tão importante assim para as discussões, né? Enfim, como você enxerga isso? Você acha que ele realmente vai conseguir endereçar essas questões geopolíticas ou acaba ficando mais numa retórica eleitoral? Cara, eu acho péssimo o Ocidente estar dividido. No momento de crise global, de alguns problemas no Oriente Médio. Eu acho péssimo quando eu vejo os americanos e europeus ali brigando, uma confusão. Mas a sensação que me dá é que não é que está todo mundo brigando. É que são alguns líderes europeus com alguns americanos e alguns americanos com alguns líderes europeus. Então, o Trump pode, em algum momento, fazer uma composição com a Alemanha, com a França, com a Itália, a depender dos líderes. Mas acho que nesse momento ele entrou com o pé na porta para tentar acabar com 2 guerras e tem o problema do Irã. A gente precisa falar disso, que em algum momento vai ter que se resolver da bomba atômica, que eles estão chegando. Vai atacar ou não vai, e aí isso pesa em petróleo. Petróleo está ali paradão nos $75, 3 para cima, 3 para baixo, é um tempão. Pô, o mundo está com dificuldade de combater inflação. Você ataca ou não ataca o Irã agora? Mas, pô, o Irã vai ter arma nuclear, e aí depois você perde o controle do Oriente Médio de novo, que aí vai todo mundo ter arma nuclear. No momento que o Irã tiver, a Arábia Saudita vai ter que ter. Todos os outros países vão querer ter armas nucleares. Então, eu acho que o Trump entrou, está tentando equacionar, sem ter todas as informações
Eu acho péssimo o que ele fez com o Zelensky, que é o que você estava falando, pô, os americanos apoiaram, todo mundo viu, não dá para contar uma nova história, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia do dia para a noite. Agora você vai fazer isso? A gente não sabe toda a história. Sabe que o Trump tentou conversar com o Zelensky, ele fala, não quero, não aceito nenhum tipo de paz. Pô, mas tá inviável ficar pagando isso aqui. Não é melhor chamar o Putin e a gente tentar compor de alguma forma e daqui para frente criar uma mega proteção na Europa para que o Putin nunca mais tente fazer nada? É difícil. Por outro lado, também tem a questão de que o Ocidente quer a China e a Rússia juntas, ou é melhor tentar de alguma forma afastar o Putin da Rússia, da China? São problemas que a gente está muito afastado disso, não tem ideia. E eu sei que deve estar porrada a gente comentando, o cara tá passando pano pro Trump. Não, não. O Trump acabou de entrar, pegou uma porrada de frente para atacar ao mesmo tempo, né? Na semana seguinte estava botando tarifa no México, botando tarifa no Canadá, e aí tudo foi sendo postergado, esqueceu o Brasil. Não tá aquela sensação, vamos ficar quieto aqui. Ele não tá olhando? No barulho, a sensação é essa, a gente não tá ficando quieto, esse é o problema. Daí entrou um cara num bar, tá atirando em todo mundo, tá não sei o que, gente correndo e tal. Cara, a gente arrumou um canto aqui embaixo da mesa, ainda conseguiu ir pra debaixo da mesa com um chopinho. Que show, fica quieto, deixa o cara sair do bar depois atirando. O problema é que a gente tá... Errou, né, gritando, errou. Tira de novo. Duvido me acertar. Quero ver me achar aqui embaixo. O Brasil tá fazendo isso. Mas é um negócio complicado. Então, Trump, talvez a gente precise dar, sei lá, 3 meses, 6 meses a mais para entender o que ele está fazendo. A princípio, achei muito ruim o que ele fez com o Zelensky. Agora, se fizer uma paz ali e conseguir de alguma forma não deixar a Rússia estar tão próxima da China, também não sei, é difícil a gente saber o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, quais são os planos em geral do Trump para o mundo ali. Essa história de que a hegemonia americana acabou, o dólar acabou, cara, isso não é ser baba-ovo dos Estados Unidos. É que, no final das contas, tem 2 ou 3 lados no mundo. Você tem que escolher alguém para estar próximo. O Brasil quer estar próximo de quem? Essa é a grande questão. E eu acho que muita gente até não consegue mais. Eu tava ouvindo, acho que era o Goldberg, num outro podcast aí no começo do ano, ele falando que as pessoas que tentam fazer. Quem escreveu uma carta agora fazendo uma previsão de como vai ser o mundo em 2035, provavelmente vai ter uma carta completamente errada. E em 2030 também, porque o mundo vai mudar muito rápido e ninguém sabe para onde isso vai, né? Então, tá mais complexo. Total IA agora, o que vai acontecer com o IA? Pô, o próprio Grok 3 lançado pelo Musk essa semana passada, cada dia ele lança uma atualização nova. Eu uso bastante. Diferente. Especificamente o Grok 3. Pô, e ficou realmente muito bom. Testei. A imagens. Exato. Então, assim, a gente está partindo de um pressuposto que a gente está tentando corrigir os problemas atuais, mas sem saber muito bem como vai ser o futuro, né? Eu estava até vendo, quando vocês estavam falando também dos gastos, né, dos Estados Unidos, hoje, praticamente o dia inteiro, a Bloomberg lá nos Estados Unidos ficava tentando encontrar respostas com os gestores gringos sobre o quanto o trabalho do Doge vai surtir efeito para a contenção da dívida americana. E se o mercado de bonds já estava precificando isso. Tem muita gente falar que o Trump era o responsável por fazer o S&P subir no mandato anterior, agora ele seria meio que o responsável por não deixar os yields abrirem ainda mais, né, de 10 anos. A minha pergunta, dei toda essa volta para falar exatamente sobre essa tentativa de contenção de gastos e unir o que a gente viu até agora. Por exemplo, o Musk e o próprio Trump estão sido muito vocais em relação ao USAID, né, aquela agência que distribuía dinheiro para coisas que ninguém sabia até ao redor do mundo e muitas vezes até contra os Estados Unidos, né? Algumas instituições que o USAID estava dando dinheiro, elas trabalhavam para falar mal dos Estados Unidos nos seus países. Olha que loucura. E isso com o dinheiro do contribuinte. E aí tem um outro problema. Porque de repente vai chegar um gestor e falar o seguinte: olha, a gente analisou aqui e o Doge é uma grande farsa. A economia vai ser tão pequena que é irrelevante no longo prazo ou no médio prazo para os Estados Unidos. Mas é muito mais conceitual do que percentual. Esse é o grande ponto.
Quando o Donald Trump, que é um showman, que nem a gente estava falando, coloca o Elon Musk com uma meninada lá e fala, agora mostrem os dados para a população, ele não está preocupado só com quanto vai economizar ali. Ele está preocupado que o sujeito no Texas, lá no interior, olhe e pense o seguinte, caramba, o meu imposto está indo para isso? Cara, o que está acontecendo com esse país? Que é meio que o brasileiro já sabe, mas não faz nada. Né? A gente tem essas informações, pô, gastaram 500 mil em sofá, 100 mil em cortina, estão voando de jatinho o tempo inteiro. A gente tem essas informações. Eu acho que o americano tinha um pouco, mas não tinha tanto assim. E agora ele está tomando conhecimento de que o dinheiro que diziam que ia para as criancinhas da África estava indo para coisas totalmente loucas. E tem outro ponto também dessa história da eleição americana, né? Lendo os blogs americanos, vendo as emissoras, por exemplo, o ponto da imigração ilegal. Ah, o Trump é contra a imigração ilegal, as pessoas são contra a imigração ilegal. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, teve um furacão nos Estados Unidos, agora está me fugindo o nome, não foi aquele da Flórida, foi um antes, furacão com enchente e tal. E eu vi um vídeo das famílias que tinham perdido tudo, as famílias tinham perdido casa, os bens e tal, o governo deu um cheque de $750 para essas famílias. Então, você perdeu sua casa, perdeu tudo, cara, você contribuiu a vida inteira com os impostos, o governo te deu um cheque de $750. Ao mesmo tempo, em contrapartida, e procurem, não acreditem em mim, que parece mentira o que eu vou te contar aqui. Imigrantes ilegais em Nova York estavam recebendo do governo hospedagem grátis em hotéis que custavam $300. Mais um tipo de benefício ali, um cartão, um celular, uma grana por mês. Então, você é contra a imigração, você acha que todo mundo tem que morrer no meio do caminho? Não, não é nada disso, cara. Mas vamos parar para pensar o seguinte, o sujeito pagou durante a vida inteira os seus impostos. A família dele, antes ou depois, também está pagando seus impostos. Aí na hora que você precisa de uma ajuda do governo, cara, bichão, não tem dinheiro, a situação não tá boa, a dívida do país está crescendo. Aí um cara pula o muro, vai para Nova York, fica num hotel, 300 pratas a diária, aí você multiplica por 6, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo, tomara que esteja bem menos. Como é que as pessoas se sentem? Você entende o que o Trump ganhou? Sim. Porque que às vezes o cara em Nova York ou em outro lugar votou nele, tu tá pô, Marisco, cara, não gosto desse cara, mas vou votar nele porque eu não aguento mais, aonde vai parar isso? E o USAID é meio que essa história. A cultura woke é meio que essa história. Você de um lado diz que quer ajudar alguém, mas do outro é um bando de gente ali, cara, gastando dinheiro sem resolver problemas. Pega São Francisco, a mesma coisa, Califórnia cheia de problema, votaram aquela lei que podia assaltar, aí agora já cancelaram. O gasto, São Francisco é o lugar nos Estados Unidos com mais gente na rua, né? O gasto para manter isso do governo é surreal. As pessoas continuam nas ruas e não para de aumentar o número de gente na rua. Só que a máquina para cuidar disso tudo gasta bilhões de dólares. Quer dizer, os governos vão criando estruturas que se retroalimentam e o sujeito lá na ponta não entende que a porra do tomate custa caro porque o governo está gastando demais. Eu acho que é isso que o Trump está querendo usar o Elon Musk para mostrar. O Elon Musk está mandando venda. Porra nenhuma, a hora que o Trump quiser, acaba a brincadeira ali. Eu acho que é ele que está usando o Elon Musk e o Doge para mostrar. Pessoal, olha aquela lista ali. Isso está ficando insustentável. Não tem dinheiro grátis. E é exatamente o que acontece no Brasil. Eu digo mais, eu fui cobrir as eleições americanas, eu também cobri as eleições na Argentina nos 2 turnos. Eu fui para lá, fiquei na Argentina, eu pegava táxi, eu pegava Uber, eu conversava com gente na rua. Mesma sensação. O Milei fez a mesma coisa. Por isso que eu digo, a chance do Brasil ter algum cara que mude um pouco o jogo passa um pouco por esse caminho também. Porque as pessoas não estão entendendo que o café está 100 pratas o quilo,
tá tudo custando muito caro, não dá para pagar direito a escola dos filhos, porque o Estado é um carrapato que tá maior que o boi. E é isso que o Trump quer mostrar. Né? É dar luz ao que, em teoria, é um senso comum, né? É um senso comum. Coisas muito básicas e simples que as pessoas não... Eu vi que tinha muita gente no governo, que já eram de, né, mandatos anteriores, que estão reclamando essa semana porque agora eles iam ter que responder um e-mail uma vez por semana para dizer o que fez ao longo da semana. É absurdo, o cara falou que tava trabalhando. Cara, você só tem que responder. E o Trump dizendo, cara, a gente tá encontrando muitos casos aqui de pessoas que nem trabalham mais, ou então que outras pessoas estão fazendo a função dessa, sabe? Então, coisas mínimas assim que é isso. Se dá bem que é Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece, né? Não tem a cara do se ele vê. Conclusão, imagina o que não acontece aqui se isso, sei lá, não é que você tá sendo micromanager. Microgerenciamento. Ah, você quer que a pessoa vá todo dia trabalhar? Então, mas isso realmente acontece. O exemplo do que o Elon Musk fez no Twitter, ele entrou, demitiu 80% das pessoas e o Twitter continuou funcionando. Eu lembro de matérias na época saindo da mídia tradicional, né? Como salvar as suas fotos, seus dados no Twitter para quando ele parar, né? Todo mundo já falando, "Cara, é óbvio que vai parar." Joga um medo. Ele mandou 80% embora e hoje eu sou usuário do Twitter, melhorou muito. Não é que melhorou, melhorou muito e agora tá com inteligência artificial. Sim, porra. Tá com vídeo 1080p, Uhum. tá melhorando, ele tá desenvolvendo novas plataformas. E pasmem, depois que ele fez essas demissões, o que eu fiquei fazendo? Opa, deixa eu começar a monitorar a layoff, aqueles sites de demissões do Vale do Silício. Cara, passou uns 3, 4 meses, todas as Big Techs mandando embora. Uhum. Por quê? Porque provavelmente o Zuckerberg e os outros caras criticaram o Elon Musk, absurdo, mandando embora, isso aqui, e falaram para a empresa, aí, dá uma olhadinha, se a gente também não tá com sobra. É. É isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Perfeito.